Esse é um exemplo clássico, Daniel, do que a gente fala sempre aqui, de que, na maioria das vezes, não é falta de dinheiro, é falta de prioridade, de mandar o dinheiro para onde tem que mandar. Orçamento é escolha. O Congresso brasileiro fez a escolha de aumentar as emendas em aproximadamente 11 bilhões de reais e cortar 500 milhões de reais da manutenção das universidades federais. É importante registrar que o orçamento para a totalidade da manutenção de todas as universidades federais é de algo em torno de 6,8 bilhões. Ou seja, o aumento das emendas, eu não estou falando da totalidade das emendas, só o aumento das emendas para o orçamento de 2026 supera com sobras o orçamento para a manutenção de todas as universidades federais. Quer dizer, você cortar 500 milhões, principalmente para programas de apoio a estudantes mais vulneráveis, estudantes que precisam desse apoio para frequentar as aulas nas universidades federais, é de uma maldade. Não tem como ser colocado com uma outra classificação. Tudo isso para aumentar a emenda? É sério isso? Quer dizer, essa é a prioridade que o Congresso brasileiro estabelece, um Congresso que precisa aumentar as emendas que já eram de 50 bilhões, o que já era um absurdo, mas que aumentam para mais de 60 bilhões e para que isso seja feito, reduzem o orçamento de manutenção das universidades federais que acabam tendo um papel importante na formação de jovens, impactando, inclusive, produtividade, inovação, desenvolvimento técnico-científico, crescimento econômico de longo prazo, porque a pessoa que nos assiste, ela eventualmente pode pensar, mas o que eu tenho a ver com isso? Você tem tudo a ver com isso. Um país que não investe em educação é um país que não tem futuro, não tem crescimento, não tem desenvolvimento, não tem aumento de renda per capita. O aumento da renda per capita depende fundamentalmente de ganhos de produtividade e as universidades são fundamentais nesse processo e no Brasil as universidades públicas federais têm um papel fundamental nesse processo. Então é inacreditável que dentro de prioridades a serem estabelecidas pelo Congresso, essa é a escolha que o Congresso brasileiro faz para o nosso orçamento em 2026. Você, Lins? Não posso concordar mais. É absolutamente lamentável essa escolha, que além de ser uma escolha mesquinha, pois preserva ali o aumento absurdo das emendas, sim, aquelas mesmas emendas as quais vemos falando aqui, onde falta transparência, sobre as quais o ministro Dino tem pedido mais transparências e o Congresso tem resistido muito a garantir essa transparência, deixando ali muitas dúvidas sobre qual é a realidade delas, como são utilizadas, quem pede, para que pede, para onde vai, o que é um absurdo, a sociedade merece isso, mas mais do que isso ainda é burrice, porque você cortar, enxugar universidades federais no seu orçamento, que já não é algo assim tão dilatado, né? Muito antes pelo contrário, é você, no final das contas, ameaçar o desenvolvimento de pesquisas brasileiras, aumentar a dependência do Brasil em relação a tecnologias que são desenvolvidas por outras universidades em outros lugares do mundo e que estaremos comprando depois na forma de produtos acabados. Ou seja, não tem outro caminho. Ou você investe na educação e, é claro, com toda a transparência também, com toda a prestação de contas. Não estou defendendo aqui que seja apenas torneiras abertas para as universidades federais, como se elas não tivessem que prestar contas, como se não houvesse também eventuais desvios ali ou práticas que podem ser mudadas. Isso tudo pode ser melhorado. Agora, não é uma canetada cortando $500 milhão de uma verba que deveria auxiliar estudantes, como a Cláudia Costin declarou, num momento que é complexo. Às vezes não basta só você passar para a Universidade Federal, que já é um processo difícil para muita gente no Brasil, que não teve a melhor educação possível na sua formação e consegue passar para a Universidade Federal, mas tem o processo de conseguir estar lá todos os dias, acompanhar as aulas, morar perto da universidade. Tudo isso depende dessas verbas de auxílio aos estudantes também. Então, é, na verdade, uma decisão que marca um retrocesso no que a gente quer para o país, ou seja, de uma melhoria que tem a ver com pesquisa, que tem a ver com profissionais mais capacitados, que vão dar o seu retorno exatamente quando estiverem formados, com a boa formação, com a pesquisa garantida e podendo trazer aí muitos dividendos para o país. Né? E depois o Congresso reclama, que está com a imagem desgastada. A questão das emendas básica é essa. Você tem dinheiro para emendas que você não sabe para onde vão, sim, e não sabe com planejamento, né? E o governo perde dinheiro em áreas essenciais como educação. Então, você
ter um volume de dinheiro imenso que não se coordena com o planejamento de longo prazo do país. É só coisas pessoais e imediatas. Ainda mais em ano eleitoral, né? Isso que eu estava pensando, porque eles ficam reclamando, muitas vezes as críticas são injustas, a gente não está de costas para a sociedade, a gente está atento. Eu fico pensando, quando eu faço retrospectiva para entrar no clima de fim de ano, o que de fato o Congresso fez que está totalmente antenado com as ruas, com a sociedade, com seus eleitores, com quem colocou essa turma lá. Necessidades do país, né? As necessidades do país. Aí você fala, ou é sempre na reação, né? Por exemplo, depois da adultização. É uma coisa que me ocorreu agora. Isso sim, mas foi uma reação, eles aprovaram um debate que já estava mais do que... Estava quase caindo de tão maduro que está no Congresso. A gente via aqui o tempo todo, o senador Alessandro Vieira vinha aqui e falava isso aí, não tem mais grupo de trabalho, porque a primeira ideia deles era grupo de trabalho. E grupo de trabalho em Brasília é para não resolver nada, de um debate que já estava pronto. E aí você tem depois PEC da blindagem, todos esses tiraram do caminho ali em agosto, quando teve reação. Mas saúde, segurança pública, educação, é só tirar, não quer colocar, não quer dar mais, porque eles estão focados nessas emendas de olho, como você bem disse, Merval, no ano que vem, nas eleições. Eles estão pavimentando o caminho deles, a despeito do que é de interesse da sociedade. Porque é óbvio, eu sempre digo aqui, é legítima a emenda parlamentar. Eu defendo o que está na lei. Eles têm que ter direito a essa emenda para enviar esse recurso, essa verba pública, para prestar contas também para a sua base eleitoral. Mas isso é uma coisa. O que aconteceu depois disso que estava previsto foi um circo. É um absurdo, é um escárnio, é uma vergonha. E, como a gente está vendo agora, é penalizar também o cidadão. Porque eu te garanto que o cidadão está mais preocupado com educação, saúde e segurança pública do que com a emenda do deputado que vai para a sua base, que a gente não sabe para fazer o quê. Para que foi usado esse dinheiro? Então, realmente, você cria ainda uma pulverização, né, dos investimentos públicos, que às vezes podem estar concorrendo com uma política que iria ser levada adiante pelo governo federal, ou sobre a qual parlamentares dos mais diversos matizes poderiam se pronunciar e defender, não, precisa mais aqui, no meu estado a questão é mais essa daqui. Ou seja, adequar o que é um planejamento de política pública do governo federal com as necessidades locais também. Aí não, você acha que a solução vai ser cada parlamentar vai optar por mandar uma emenda que, obviamente, tirando até toda essa característica meramente ligada ao ciclo eleitoral, mas o parlamentar achar que ele vai fazer o desenvolvimento da política pública, independentemente do que esteja sendo pensado para o país, ou discutir e tudo mais, é também de uma certa soberba e me parece que é um pensamento de curto prazo que não faz muito sentido, a não ser não tem um no projeto viés político de conseguir votos, benesses a partir da alocação desse recurso. Estamos carentes, como sociedade, de projetos de país. Isso. Para todo lugar que você olha, não tem isso. Quando você fala de curto prazo, é isso. O que tem de fato sendo discutido a médio e longo prazo? Não tem, é sempre um preocupado com o seu ali, cada um que se vira é um salve-se quem puder.